Malaquias capítulo 4, o verso 5 diz assim: E eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do julgamento do Senhor. A pregação desse profeta fará os pais e os filhos se unirem de coração novamente, e todos saberão que, se não se arrependerem, eu virei e castigarei a terra com maldição. Mas vá para Lucas capítulo 1. É interessante que encerra o Velho Testamento com uma palavra forte, né? Maldição. Mas Lucas capítulo 1, o verso 17, nos traz o escape e o refrigério. Lucas capítulo 1, verso 17 diz assim: Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, preparando o povo para a chegada do Senhor. O Senhor enviaria e castigaria a terra com maldição. Mas ele fala de um homem, e aqui usa o profeta Elias, a figura do profeta Elias, mas depois em Lucas você vai entender que estava falando de Jesus, e diz então que esse homem, esse profeta, iria trazer uma pregação aonde iria se converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E aí então em Lucas nós chegamos e fala a respeito de Jesus, que Jesus iria trazer então essa palavra, iria trazer essa reconciliação, iria trazer esse novo e poderoso caminho aonde isso iria acontecer. Os pais iriam se voltar aos filhos e os filhos aos pais. Então o que quer dizer isso, queridos? A palavra de Deus ela é muito clara a respeito da paternidade. A maioria das bênçãos, se você pegar na palavra do Senhor, você vai ver que é de pai para filho. O Senhor trabalha com pelo menos 3 gerações, lembra? Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Geralmente o Senhor trabalha com 3 gerações. Se você observar, talvez hoje você esteve em família e você observou 3 gerações. O pai, o filho e o neto, né? Algumas pessoas vão viver com 3 gerações por um tempo maior, né, Glaucio? Glória a Deus por isso, porque é um pai novo, é um vô novo, então vai viver com essa geração um tempo maior. Mas se você observar, geralmente o Senhor trabalha em 3 gerações. E aí o que acontece, queridos? Então nós vemos diante da palavra do Senhor que geralmente a promessa do Senhor sempre é para pais e filhos. E aí então o diabo vem para tentar derrubar isso, e nós temos visto que ao longo das gerações isso tem se perdido, porque geralmente, na maioria das vezes no nosso tempo o pai já não existe, não existe como presença, né? Porque ele existe, não tem como, mas não está presente, então a figura da mãe é maior, ou da avó, ou do vô. Por que esse interesse, querido? Porque ele sabe que se ele tirar essa ordem, a bênção do Senhor não vai chegar. Algumas promessas vão demorar para chegar, porque existe uma ordem, essa é uma ordem que o Senhor deixou, e isso estava perdido, mas pelo Espírito Santo nós temos visto que o Senhor, através da igreja, está resgatando novamente isso. A bênção de pai para filho. Quantos homens aqui têm os seus pais crentes? Levante a sua mão. Amém. Infelizmente são poucos. Mas eu quero dizer que nós temos visto aqui homens, jovens e adolescentes se levantando, e com certeza se Jesus não voltar até lá,
esses filhos serão diferentes. Ontem eu ouvi uma palavra poderosa, onde dizia assim que nós estamos vivendo o tempo onde não vai mais precisar os jovens dizer: eu usei drogas, eu me prostituí, porque os pais já ensinaram as crianças no caminho que devem andar. Então haverá jovens, mulheres e homens santos, purificados, que chegam a um casamento como a palavra do Senhor quer. É isso que o Senhor tem para a sua vida. É por isso que o Senhor está resgatando. Então, o que acontece, querido? Então, nós vamos falar naturalmente. Que dificuldade que tem quando existe a falta do pai? Uma das principais e a mais forte que nós lidamos com isso, e quem fez, eu acho que a pergunta falou sobre isso, e o Veredas falou sobre isso, é que quando falta um pai, falta identidade. Falta identidade. Então, numa casa, por mais forte que a mãe seja, e eu sei que existem mulheres que levam de uma forma até sobrenatural, mas falta uma identidade. Eu me lembro que eu tinha um amigo, e quando nós nos formamos, e nós tivemos que usar gravata. E naquela época até que eu sabia fazer nó de gravata, mas quem fez, e sempre quando eu precisava, quem fazia era o meu pai. E aí ele chegou lá no dia e ele disse: alguém sabe fazer nó de gravata? E a maioria dos meninos que estavam ali não sabiam, mas o pai tinha feito. E aí ele falou: porque eu não tenho pai? Às vezes são coisas simples, mas falta uma identidade. Quando não há o pai, falta alguma coisa. Falta uma referência, talvez uma pergunta que precisa ser dito, algo que precisa ser falado, né? Até aquele momento de levar ao banheiro, não é? Quantas vezes nós vemos meninos entrando no banheiro das mulheres, a mãe tem que conduzir porque não tem o pai. Às vezes nós achamos que isso não tem nada demais, mas isso tem uma total diferença. Então a falta de um pai, isso eu estou falando naturalmente, o que acontece? Falta a identidade. Ou senão há um desvio de rota. Porque talvez quando o pai não está presente, então não tem uma cobrança, ou a mãe não consegue cobrar, não consegue direcionar, e aquele filho acaba mudando a rota. Ou porque teve que trabalhar mais cedo, então não pôde estudar mais, porque não tinha um pai, tinha que ajudar a mãe. Então talvez tinha um sonho de ser alguma coisa, de que teria que fazer uma faculdade, teria que ter um tempo maior, mas não pode, porque não existe o pai, ele precisa ajudar. E aí então desvia-se a rota, por causa da falta de um pai. Ou muitas vezes traz imaturidade. Por quê? Algumas vezes aquele filho, porque não tem pai, só é criado com a mãe, ou nem com a mãe, com os avós. Então talvez ele tenha tudo, talvez ele não seja cobrado de nada, né? Eu me lembro que eu não passei muito por isso, né? Eu não estou contando vantagem não, mas meu pai, quando ele ia disciplinar, ele usava a palavra afinco, era com a vara. E aí eu tinha que deitar nas pernas dele, e ele dava umas 3, 4 varadas e dizia por que ele estava batendo. Mas o que acontece, queridos? Talvez a presença do pai, então não tem essa varinha, e o que acontece? Pessoas crescem imaturas. Mas nós teremos aqui mais coisas para falar. Mas essa talvez seja algumas das principais. Agora, quando não tem o pai, e o pai tem alguns papéis a se cumprir dentro da casa. Eu acho que o primeiro, para quem é pai, eu acho que uma das coisas que você se sente pai é quando você vai registrar o seu filho. É isso mesmo, Lindomar? Que quando você chega lá e registra. Quantos aqui teve problemas com o nome porque o pai registrou? Levanta a mão. Tem alguém aqui que não era para ser esse nome e o pai registrou? Mas
Como que você ia chamar? Rodrigo, sua mãe queria Rodrigo. Aí o pai foi lá e pôs Cândido. Mas por quê? Porque foi o pai que registrou. Na maioria das vezes é o pai que registra. Amém? Quem é pai aí? Levante a mão. E quem registrou? Isso. A maioria dos pais registraram. Porque a mãe está na maternidade, enfim. Não tem como. Então o pai vai lá e registra. Ou seja, o pai dá o nome ao filho. Esse é um dos papéis do pai. Dar nome ao filho. Outro papel é transferir um legado para o filho. É transferir algo para o filho. E quando um pai é um crente, ele transfere a unção. Por isso que eu estou aqui. Então, é uma coisa meio que natural. Não necessariamente, mas acaba sendo natural. E hoje meu pai brincou, né? E ele sempre pergunta, né? Como que está a igreja, não sei o que e tal. E não sei se foi dessa vez ou da outra vez, não sei. Às vezes eu pergunto assim, pai, mas é complicado ser pastor, né? Aí ele falou assim, você não lembra a palavra que Deus me deu para entregar para você na sua unção? Que ele leu aqui a palavra, não te mandei eu, esforça-te. Ele falou, você tem que se esforçar. Então essa é uma transferência. Então essa é uma das funções, esse é um dos papéis do pai. Outro papel é proteger, trazer segurança e trazer limites. Porque quando é vô é diferente. Às vezes eu fico olhando para o meu pai e às vezes eu tenho vontade de falar. Porque na minha época ele dizia assim para mim, 10 horas você esteja em casa. Mas você também é, acho que é assim, né? Até antes, né? Seu Leó era durão igual meu pai. Ele dizia 10 horas, se você não tiver, você vai ficar para fora. E podia eu estar vindo do culto. Agora ele sendo vô já é diferente, os meus sobrinhos, né? Mas o pai traz limites. Você deve se lembrar agora de um limite que o seu pai pôs, né? De um raspar da garganta, né? Eu já sabia. Quando meu pai não queria que eu estivesse na conversa, ele não falava muita coisa. Ele olhava, às vezes tinha as conversas ministeriais, né? Então eu já sabia. Então o pai traz limite, mas ele também o quê? Ele protege, ele traz proteção, ele traz segurança. Então quando você está com seu pai, está tudo bem, né? Você não tem preocupação, porque ele traz isso. Um dos papéis do pai também é corrigir, é disciplinar. Essa parte talvez seja difícil, porque a correção do pai é bem diferente da mãe, né? A mãe às vezes joga o chinelo, corre atrás, não dá tempo, mas com o pai não tem conversa, não é? Com o pai não tem conversa, você não some, você não consegue sair. Mas espiritualmente falando, isso tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Deus. Porque Deus é um pai. Talvez este seja o melhor relacionamento que nós podemos ter com o nosso Deus, um Deus como um pai. Às vezes nós temos a impressão de um Deus que está sempre pronto para te castigar, um Deus que está sempre pronto para fulminar você, que vai cobrar de você, mas o primeiro relacionamento que o Senhor quer ter conosco é o relacionamento de pai com filho. Então, quando isso naturalmente não acontece, nós também temos problemas de nos relacionarmos com o nosso Pai, que é Deus. Então, nessa noite, o Senhor quer falar ao seu coração e quer se revelar a você como um bom pai, o melhor pai. Porque você pode ter tido falta de pai, você pode ter passado por algum desses processos que nós falamos, mas eu quero dizer que Jesus veio para restaurar esse relacionamento e essa falta que você teve. Porque o Pai, o nosso Deus, vai se revelar como um pai e vai te mostrar qual é o verdadeiro relacionamento entre um pai e um filho.
Jesus veio para isso. Jesus veio para resgatar. E quando nós entendemos e temos esse relacionamento com Deus como Pai, o que acontece? A primeira coisa que aconteceu, nós deixamos de ser servos e nos tornamos filhos. Jesus veio para resgatar isso, queridos. Nós somos filhos de Deus. Você é filho. Você não é servo. Primeiramente você é filho. Nós servimos ao Senhor por amor, mas nós somos filhos. Nós temos direitos. Você tem o direito de chegar na casa do Pai, porque eu acho que quem tem o Pai, né? Quem tem uma casa, quando chega na casa do Pai, você fica à vontade. Não é assim? Na casa do seu pai você não tem vergonha de ir ao banheiro, de mexer na geladeira. Nós não temos esses, né? É a nossa segunda casa. Né? Nós temos como extensão. A gente fala, eu vou na minha casa. Porque é a casa do nosso Pai. Jesus resgatou isso. Nós não éramos filhos, mas Jesus veio ao mundo. Sabe como dizendo para você, olha, eu tenho um relacionamento tão bom com meu Pai, eu quero que vocês também tenham. Jesus morreu para isso, querido. Ele não morreu para que nós estivéssemos olhando por uma cruz e ficasse com dó dele, dizendo, oh... Não, ele morreu para resgatar esse relacionamento que nós hoje, eu e você, podemos ter de filhos. O nosso Deus é o nosso Pai. Outra coisa que acontece, nós recebemos herança de filhos. Nós não somos filhos que não têm uma herança, nós temos uma herança, querido. A palavra do Senhor diz que Ele está preparando um lugar para nós. E nós temos toda a herança que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Talvez nós tenhamos vivido um tempo difícil porque nós não conseguimos entender que nós temos um Pai, que nós temos uma herança, que nós temos algumas coisas que nos diz respeito como filhos, que nós temos acesso a coisas, como foi falado aqui, sobrenaturais. Isso é uma herança dos filhos de Deus. Você é filho de Deus, querido. E muitas vezes nós vivemos como escravos, nós vivemos mendigando. Eu não estou falando só de bens materiais, mas até espiritualmente. Nós vivemos mendigando de sentimentos, vivemos dizendo que está faltando isso, está faltando aquilo. Querido, você é filho de Deus, você tem uma herança. Você tem um valor. Você é precioso. Nós podemos não ter neste mundo, mas Deus está preparando para nós e já nos deu todas as bênçãos espirituais. Nós somos filhos. Ainda que as pessoas não queiram, digam e falam isso. Você é filho de Deus? Que filho de Deus? Levante a sua mão. Diga, eu sou filho de Deus. Eu tenho uma herança. Oh, aleluias. Você tem uma herança, querido. Você não é qualquer pessoa. Pode ser que aqui no mundo as pessoas não te conheçam, não te valorizam, não prestam atenção em você, mas você é filho de Deus. Você tem uma herança. Outra coisa que Jesus fez por nós, Ele, através da sua morte, permitiu que nós tivéssemos coração de filho. Um coração que ama e é amado pelo nosso Pai. Você tem um coração de filho, querido. Por mais duro que você se ache, eu quero dizer que diante do nosso Deus, o nosso coração se derrama. Outra coisa que foi conquistado na cruz do Calvário, que nós nos tornamos submissos. Isso é difícil, mas nos tornamos submissos. Porque quando nós não temos um Pai, o
que nós fazemos? Faço o que eu quiser, não tenho pai mesmo, não tenho mãe, não é assim? Mas nós temos um Pai que é o nosso Deus. E nós somos submissos a Ele. Querido, é por isso que o Senhor quer que você entenda e conheça a paternidade de Deus. Você é filho de Deus, você tem que ser submisso a Ele. A palavra do Senhor diz: honra os teus pais, honra o teu pai e a tua mãe. Naturalmente falando, é o primeiro mandamento com promessa. Você faz, você recebe a promessa. Para que se prolongue os seus dias. Sabe por que muitos jovens têm morrido? Porque não têm observado isso. Agora, e para o nosso Pai? Será que essa promessa não se encaixa também? Quando nós honramos o nosso Pai, Deus, quando nós somos submissos, queridos, a nossa vida é abençoada. Por quê? Porque Ele nos conduz em caminhos bons. Você tem que ser submisso a Deus. Às vezes nós não queremos isso, né? Deus, olha Deus, eu te amo, mas assim, na minha vida eu gosto de governar um pouquinho. Ou às vezes nós falamos, não, eu obedeço a Deus. Será que você obedece mesmo? O bom filho é submisso ao Pai. Nos tornamos também dependentes. Isso é difícil, depender do Pai. Qual é a ação de Satanás? Ou naturalmente, nem tanto de Satanás também, mas naturalmente. Nós não vemos a hora, né? Você, quem já passou, eu passei pouco tempo isso, né? De fazer 18 anos. Porque, né? Vamos ser dependentes, né? É aquele negócio do dono do nariz. E aí eu fico pensando, Senhor, eu queria voltar ao meu tempo. Porque quando nos tornamos independentes, né? Nós vemos que nós precisamos ser dependentes. Querido, você precisa ser dependente do seu Pai. Saber que tudo vem dEle. Tudo vem de Deus, querido. Você pode dizer assim, mas se eu não trabalhar não vai cair do céu. Mas se você estiver de pé, dependente de Deus, mesmo que te falte o trabalho, Ele vai cuidar de você. Tudo que você tem, ainda que você tenha lutado muito, vem de Deus, porque o fôlego da sua vida vem dEle. Então vem tudo de Deus. Nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos nos render ao Senhor, querido. Não importa quanto tempo você tenha de carreira cristã. Não importa se você chegou hoje ou se você está aqui há 30 anos. Nós precisamos depender de Deus. O que acontece? Nós dependemos daquilo que nós temos, né? Nós queremos ser independentes de algumas coisas de Deus. Nós falamos, não Deus, isso não precisa, isso eu consigo dar conta, isso eu consigo conduzir. Mas queridos, nós dependemos de Deus para tudo. Nessa noite o Senhor quer que você entenda que Ele é Pai e Ele quer que você dependa dEle, porque com certeza Ele vai te levar para o melhor. Com certeza Ele vai te conduzir para aquilo que é melhor. Então você observe. Jesus, com o seu ato, nos tornou ensináveis. Porque uma pessoa que não tem um pai, não tem uma mãe, não tem uma referência, ele nunca quer aprender nada. Ele acha, não, eu aprendi com a vida. Não é isso que nós ouvimos? Eu aprendi com a vida, ninguém me ensinou. Mas quando nós estamos diante do Pai, nós temos um coração ensinável. Todos os dias nós precisamos aprender do Senhor, querido. Quanto mais nós buscamos, mais nós temos para aprender. Quanto mais nós ouvimos, mais nós temos que ouvir do Senhor. Esses dias o Senhor tem falado sobre perdão, né? Desde o Veredas, e o Senhor tem falado sobre perdão. E aí nós estávamos na Casa do Milagre, conversando, falando a respeito, né, da palavra. E aí, de repente, se falou sobre o perdão, tal, e
tal. E queridos, parece que essa palavra a gente escuta e a gente acha, tá bom, o irmão pecou contra nós, então vai lá e pede perdão. Não, eu te perdoo, a gente, perdoa. Mas e quando você tem que pedir perdão para a pessoa e você sabe que ela está errada? Aí o negócio começa a complicar. Mas a palavra do Senhor, ela fala que quando nós perdoamos o nosso irmão, nós amontoamos brasas sobre a cabeça dele. E aí está a revelação. Eu sempre escutei esse texto, eu confesso para você que na minha cabeça era uma outra coisa. E aí o Marcos falando sobre isso, ele falou assim, então, o Senhor quer que você realmente amontoe brasas sobre a cabeça do seu irmão. Ele quer que você deixe o seu irmão com a cabeça pegando fogo. Porque aí você vai jogar bomba na mão dele, porque você vai pedir perdão para ele. Ele errou, e aí ele vai ficar com a cabeça quente. Aí eu fiquei pensando, é mesmo? Nós perdemos o tempo, porque quando nós perdoamos sem nós estarmos errados, fica a batata quente para a pessoa. E aí a Bíblia fala amontoar brasas, é isso, porque ele vai ficar pensando naquilo. O cara me pediu perdão, mas fui eu que errei. E ele vai ficar pensando, Queridos, e nós precisamos começar a confrontar as coisas, porque nós não queremos perder. Nós não queremos ter um coração ensinável. Nós não queremos ter um pai que diz, vai, faz isso. E às vezes não é a nossa vontade. Quantas vezes os pais falam para nós fazermos algo que a gente não quer? Eu me lembro que às vezes eu ia sair, de vez em quando eu brinco, minha irmã brinca, nós brincamos com a minha mãe, que ela falava assim, vamos sair e tal, e naquela época você falava, não era jaqueta, jaco, falava assim, põe a japona. Alguém já ouviu falar isso, não deixa eu falar a verdade. Todo mundo já sabe o que é japona, E a gente tinha que pôr a abençoada japona. Ela falou, porque vai chover, vai esfriar. Gente, era batata. Mas nós não queremos ter um coração ensinável. E o Pai, Ele faz isso, tanto natural como espiritual. Nos traz um coração ensinável. Queridos, nessa noite o Senhor quer se revelar a você como um Pai para ensinar como você deve agir, como você deve andar, como você deve proceder. Às vezes nós queremos um ensinamento, nós queremos um segredo. E agora nós estamos vivendo uma moda de coach, que vai lá e ensina, que traz uma coisa que ninguém pensou, tal, mas é só você ser filho. E ter um coração ensinável que você vai aprender, que você vai saber como agir. Então a compreensão da paternidade de Deus vai acontecer exatamente isso que a palavra do Senhor diz. O coração do filho vai se converter ao coração do pai e vice-versa. E essas coisas vão acontecer nessa noite, querido. O Senhor quer se revelar a você como um pai. Quantas pessoas estão sem identidade? Quantas pessoas estão sem referência e ainda estão na casa do Senhor? Não tem uma identidade. As pessoas que dizem quem elas são, mas ela não consegue dizer, eu sou filho de Deus, eu sirvo ao Senhor, eu sou um filho, eu tenho parte, eu faço parte da herança do Senhor, eu tenho uma herança nos céus. E muitas vezes, querido, fica como aquela criança que foi criada sem um pai, então não tem uma rota, não tem uma direção, não sabe para onde ir, é imaturo espiritualmente, não consegue discernir, não consegue entender aquilo que Deus tem. Muitas vezes você está aqui nessa noite, mas você tem falta de muitas coisas. Você está aqui nessa noite, mas parece que as coisas não acontecem. Querido, o Espírito Santo está sendo derramado para que isso aconteça. Você se converta ao coração do Pai e o Pai se converta ao seu coração. Nessa noite o Senhor quer gerar na sua vida o amor que Ele tem por você. Deus é um bom Pai, um Pai de misericórdia, um Pai que está pronto a nos ensinar e a nos perdoar. Mas
A figura do Pai, que é Deus, parece que nós temos uma reserva, né? Então parece que é aquele pai que você não pode chegar perto, ou é aquela pessoa que você tem muito medo, mas o Pai quer se revelar, o Pai quer colocar você nos ombros, o Pai quer nessa noite balançar você no colo dele e te dar todo o amor que quem sabe até hoje você não teve. O Senhor quer se converter ao seu coração. O coração do pai ao filho, do filho ao pai. Não importa se tem muito tempo que você teve o seu pai natural, mas nessa noite o Senhor quer se revelar como pai. Esse é o tempo, diz o Senhor, aonde nós iremos viver tudo aquilo que o Senhor planejou, tudo aquilo que o Pai planejou. Ele abriu mão do seu primeiro filho, do primogênito, para que esse relacionamento fosse novamente conectado, aonde Ele pudesse dar as mãos para você e caminhar e dizer: esse é o meu filho. Sabe o orgulho de dizer: esse é o meu filho. O Senhor diz para você nessa noite: você é meu filho. Você é meu filho. O Pai que se alegra e fica cheio em dizer: esse é o meu filho. Querido, quando você é luz, a alegria do Senhor é muito grande, porque você está dizendo: eu sou filho de Deus. Ele está se vendo em você, Ele está olhando as características e está dizendo: olha, esse é o meu filho. Quando você responde a Ele, quando você se entrega a Ele, você fica mais parecido com Ele, e na medida que você se parece mais com Ele, mais alegre você deixa o coração do Pai. Sabe como que você pode alegrar o coração do Pai? Se parecendo com Ele. Porque no dia, sabe aquele pai que quando o filho faz algo, né? Quando ele passa, quando ele tem uma promoção, alguma coisa, o pai diz assim: esse é meu filho. Nessa noite o Senhor quer fazer isso com você, dizer: essa é minha filha. Quando você toca o coração de um perdido, quando você se chega a um coração de alguém que está sem o Senhor, e você vai lá e resgata, você pode ter certeza que no céu o Senhor está dizendo: esse é meu filho. Deus se orgulha de você, querido. Deus quer te promover. O Pai quer te promover. O Pai quer declarar, como nós cantamos aqui, o Senhor cantava sobre nós. O Pai já te desejava. Eu posso dizer: eu não fui planejado, eu não me quiseram, mas o Senhor me deu um Pai glorioso, que então eu fui amado 2 vezes. Nós estávamos condenados, mas o Pai disse: não, meus filhos não vão, porque Ele já nos via como filho. Queridos, o nosso Deus tem uma visão completamente diferente da nossa visão. Nós olhamos na frente do espelho, então nós vemos, né? Aqui tá gordo, aqui tá isso, aqui tá, né? Nós temos isso, né? E aí você sabe que as pessoas dizem isso ou aquilo de você e tal, mas o nosso Deus, o Pai, Ele vê completamente diferente. Se você perguntar para um pai ou uma mãe que o filho está no meio nas drogas tal, ela nunca vai dizer. Ela pode até dizer: meu filho está assim tal, mas eu tenho certeza que ele vai sair. E um pai e uma mãe pode ver o filho lá no meio das drogas, mas ele não vai ver como um drogado, ele vai ver como um filho. É o meu filho que está lá. Vê como um filho. O Senhor te vê como filho nesta noite, querido. Não importa o que você tem feito, o importante é a partir de hoje, se você deixar o seu coração se converter ao coração do Pai. Porque Ele te vê como filho, querido. Filho amado, filho que Ele fez tudo para que estivesse na posição que você está. Ainda que você não esteja, Ele te vê como filho. Ele não te vê como aquele filho que é
Sabe, como antigamente que os senhores tinham filhos com as escravas, então que aquele filho mais ou menos, né, que tem algumas coisinhas. Não, querido, você é filha. Você tem o seu lugar, você tem a sua posição diante dele. Você é filho. Coloque-se de pé. Queridos, Deus quer restaurar aqui esse relacionamento. Nós estamos no dia dos pais naturais, mas o Senhor quer restaurar esse relacionamento. Como que está o seu relacionamento com Deus? Eu já disse para vocês que eu tinha uma amiga, numa época que eu fiz um tempo de faculdade, e ela dizia então que Deus falou, não, eu não vou falar com Deus porque Ele está muito ocupado, Ele não vai olhar para mim. Talvez você veja o Deus como um senhor de barba, cansado, ou aquele senhor bravo. Talvez essa seja a sua visão, porque essa foi a visão que você teve. Mas eu quero te dizer que nessa noite o Senhor vai se revelar como um pai. Aquele pai que te ensinou a jogar bola, ou te ensinou a dirigir, não sei o que o seu pai te ensinou. Aquele pai que... Eu me lembro quando eu comecei a nadar. Então uma vez meu pai entrou comigo na praia, né? E a minha mãe ficou, Geraldo, você não vai no fundo com o menino, tá? E meu pai ia indo. Ela falou, deixa comigo. E ele foi indo. E uma hora eu percebi que ele ficou para trás. E aí ele falou assim, olha, tá vendo? Agora você já passou do limite. Você não pode estar aí, se eu não estivesse perto de você. Nessa noite o Senhor quer restaurar esse relacionamento com Ele, queridos. Deus quer que você o conheça como um bom pai.